vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 9. Sentados como a igreja está, sentada como a igreja está, mas reverentes à palavra de Deus, eu vou fazer a leitura na versão NVI, que diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Amém. E em dias de angústia, em dias de aflição, em dias de dor, em dias em que somos assolados, em dias que somos cativos de sentimentos de desesperança, há uma mensagem da parte de Deus que traz alívio na angústia, refrigério na dor, consolo na aflição e esperança ao coração. Vamos entender o contexto, o pano de fundo do texto que nós lemos inicialmente, do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 9. O livro do profeta Isaías, alguns estudiosos, alguns teólogos, fazem 3 divisões deste livro. A primeira divisão se dá dos capítulos 1 ao 39, referindo-se ao período pré-exílio, antes do cativeiro babilônico do povo de Israel. A segunda divisão se dá do capítulo 40 ao capítulo 55, referindo-se ao período do exílio babilônico, referindo-se ao período do cativeiro babilônico ali do povo de Israel. E a terceira divisão se dá dos capítulos 56 ao 66, referindo-se ao período pós-exílio, pós-cativeiro babilônico. Porém, outros teólogos já dividem o livro do profeta Isaías em 2 partes, alegando o livro do profeta Isaías ser um resumo de toda a Escritura Sagrada, sendo que ele contém 66 capítulos, fazendo menção aos 66 livros da Bíblia, onde os 39 primeiros capítulos da primeira parte contém denúncias e pronunciamentos severos à nação de Judá, à nação de Israel e às nações vizinhas, à medida que convoca ao arrependimento. Isso é o conteúdo da primeira parte do livro de Isaías, que se dá do primeiro capítulo ao capítulo 39. Já os últimos 27 capítulos apresentam-se cheios de consolação e de esperança. E essa divisão, essas 2 divisões, ela é uma alusão, os 39 primeiros capítulos da primeira parte, refere-se aos 39 livros do Antigo Testamento, e os 27 capítulos da segunda parte referem-se aos 27 livros do Novo Testamento. E essa segunda etapa do livro do profeta Isaías se dá a partir do capítulo 40. E a partir do capítulo 40, o cenário é completamente mudado com relação à primeira parte. A partir do capítulo 40, o livro do profeta Isaías é apresentada uma nova mensagem de esperança e de conforto para o povo de Deus em época de exílio, em época de cativeiro, em época de dificuldades e desespero. É possível que essa segunda parte do livro, ou seja, os últimos 27 capítulos escritos pelo profeta, tenha sido fruto de uma visão dada por Deus, sendo que o profeta, ele não viveu nesse período
ao período do cativeiro babilônico. Então entende-se que essa profecia foi dada a ele por visão, sendo que ele não viveu nesse período. E as profecias nessa seção, dos capítulos 40 ao 66, foram dirigidas aos judeus exilados a fim de encorajá-los. E trata-se de uma mensagem de conforto ao povo de Deus naqueles dias de exílio. Assim também, essa mensagem do profeta Isaías também é para nós hoje, cativos de uma pandemia, assolados pela dor, assolados pelas perdas, pelo desconhecido, pela desinformação que tanto nos angustia. E nesta noite nós vamos ver alguns aspectos da mensagem da parte de Deus, entendendo esse versículo 9 do capítulo 40 que nós lemos inicialmente. E o primeiro aspecto da mensagem da parte de Deus que nós podemos encontrar neste versículo, nesta passagem, é que existe um emissário. Acompanha aí a primeira parte deste versículo 9, que diz: você. Noutras traduções, tu, anunciador. Outras traduções, tu, oceano. Então, um dos aspectos, o primeiro aspecto que a gente identifica da mensagem da parte de Deus é que existe um porta-voz, existe um emissário, existe um proclamador. E o profeta Isaías, ele foi o emissário de uma palavra de restauração. Se nos capítulos anteriores, o profeta ele trouxe uma palavra de julgamento, a partir do capítulo 40, o profeta Isaías, ele relata que Deus o chamou para confirmar ao povo a libertação vinda de Deus do exílio, do cativeiro, da prisão. O profeta, ele tinha uma mensagem de esperança, ele trazia uma mensagem de libertação. E nós somos emissários, nós temos essa mesma mensagem e precisamos ser emissários da mensagem da parte de Deus. Hoje, para os corações aflitos, para os corações angustiados, para os corações desesperados e encarcerados, aprisionados, presos pelos seus pecados. E um outro aspecto da mensagem da parte de Deus que nós podemos identificar neste versículo 9 é que a mensagem da parte de Deus é uma mensagem de boas novas. Olha só no início desse versículo, como o que diz: você que traz boas novas. Então, a mensagem da parte de Deus aqui nessa ocasião é que a escravidão acabou, a iniquidade foi perdoada e o pecado foi expiado. A mensagem que Isaías traz é de boas novas, é de consolo. Vejamos os versículos 1 e 2 do capítulo 40. Acompanhe na sua Bíblia, que diz: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Só colocando algo entre parênteses aqui, nessa última frase que nós lemos do versículo 2, quando fala que o povo de Israel recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, a expressão aqui, em dobro, pode ser uma figura de linguagem, ou seja, uma hipérbole, uma forma exagerada de falar, ou também uma forma de dizer a justa medida. Então poderíamos entender que o povo de Israel recebeu da mão do Senhor a justa medida por todos os seus pecados. Porque o nosso Deus, a gente tem que entender que isso pode ser uma figura de linguagem, sendo que o nosso Deus ele não imputa em dobro o pecado de ninguém, sendo Ele um Deus gracioso, misericordioso e justo. E o povo, ele
ao cativeiro, mesmo no deserto, mesmo na tormenta, mesmo nas tempestades, há uma mensagem de boas novas da parte de Deus para nós também. Amém? À medida que nós somos emissários, lembra do primeiro aspecto da mensagem da parte de Deus? É que tem que ter um emissário, tem que ter um porta-voz, tem que ter um proclamador, tem que ter um pregador. À medida que nós somos esse emissário, nós somos também receptores dessa mensagem. Nós também recebemos essa mensagem. À medida que somos porta-voz, somos também receptores dessa mensagem de boas novas. As boas novas da parte de Deus é de consolo e misericórdia. E para nós hoje, através da obra redentora de Cristo Jesus, que nos liberta do cativeiro do pecado e das angústias da alma. Um outro aspecto da mensagem da parte de Deus que nós podemos identificar neste versículo é que a mensagem da parte de Deus deve ser anunciada a todos que estiverem ao nosso alcance. Vamos encontrar isso no versículo 9, quando ele diz: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. O alto monte, aqui no texto, alude à localização de Jerusalém, sobre uma colina, onde se pode ver a fenda do Jordão e o deserto da Judéia. Lugar alto. E a ordem é subir no monte alto e proclamar a mensagem de salvação da parte de Deus. Aqui é que o mensageiro, que o emissário, não se atreva a guardar a mensagem só para si. Precisa subir num alto monte e proclamar as boas novas. Precisamos anunciar a mensagem da parte de Deus, a mensagem de consolo, a mensagem de restauração, a mensagem de libertação, nos 4 cantos da cidade de Areia Branca, nos 4 cantos do estado de Sergipe. O estado de Sergipe, por anos, ocupa no ranking a posição de um dos estados menos evangelizados do Brasil, sempre oscilando ali nos 3 primeiros menos evangelizados, entre Piauí e Alagoas. E isso é um dado triste, isso é um dado infeliz. Precisamos proclamar do alto monte, isto é, para todos que estiverem ao nosso alcance. Não devemos reter, guardar essa mensagem de boas novas só para nós. Precisamos subir no alto monte, ou seja, proclamar para todos que estiverem ao nosso alcance. Amém? Amém. E um outro aspecto da mensagem da parte de Deus que a gente encontra nessa passagem é que ela deve ser anunciada com vontade. Acompanhe na sua Bíblia. Ainda no versículo 9, diz: você que traz as boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. E a ordem não é simplesmente proclamar as boas novas. A ordem não é simplesmente anunciar as boas novas, mas anunciar com veemência, com vontade, com vida. E o texto diz com gritos. Existe uma urgência de salvação. As pessoas, elas estão aflitas, estão sem esperança, estão desempregadas, estão desalentadas, estão solitárias, estão desesperadas, estão cativas nos seus pecados. Precisamos anunciar com voz forte que há salvação, que há restauração, que há esperança, que há solução, que há contentamento em Deus. Esse anúncio
tem que ser como diz o texto, tem que ser como diz o profeta, tem que ser com vida, tem que ser com a alma, tem que ser com o coração, tem que ser com vontade. Não é uma mensagem para cochichar no ouvido, é uma mensagem para gritar, diz o texto, gritar com alegria. Amém? Amém. E um outro aspecto da mensagem da parte de Deus é que ela deve ser anunciada sem intimidação, sem temor. E ainda no versículo 9, a gente encontra isso, quando diz: erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo. A mensagem, ela deveria ser anunciada com confiança, com audácia, com intrepidez, sem medo e sem vergonha. Assim também somos nós, anunciadores das boas novas. Não devemos ficar intimidados, acuados, atemorizados, amedrontados ante as ameaças do sistema contra a mensagem da parte de Deus, contra a mensagem do Evangelho. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos maus, tempos de perseguição ideológica, onde começamos a ver indícios de uma perseguição religiosa. E não podemos ficar intimidados, acuados, atemorizados, amedrontados ante as ameaças do sistema. Deus nos convoca a anunciar as boas novas sem temor e sem se sentirem envergonhados de sua mensagem. A mensagem da parte de Deus, ela é contra a cultura. A mensagem da parte de Deus contraria muitas vezes prognósticos e previsões de especialistas. A mensagem da parte de Deus refuta filosofias e ideologias. Ela deve ser anunciada sem temor e sem covardia. Um outro aspecto que nós aprendemos da mensagem da parte de Deus é que ela nos garante a presença de Deus. E ainda no versículo 9, a última frase desse versículo diz: aqui está o seu Deus. Olha que coisa linda. Lembra? O povo de Israel estava cativo, exilado em terra estrangeira. E por que o povo foi levado cativo? O povo foi levado cativo porque o povo estava envolvido, enrolado nos seus pecados. O povo de Deus, o povo de Israel, se afastou de Deus. Passou a se achar autossuficiente. Passou a ser independente do seu Criador. E nos nossos dias não é diferente. Não é tão diferente. Nós fazemos parte de uma geração. Nós fazemos parte de uma sociedade que se distancia de Deus. Uma geração, uma sociedade sem limites, sem freios, sem humildade, sem reconhecimento da nossa finitude, da nossa pequenez, da nossa insuficiência. Até que Deus permitiu essa pandemia. E como eu particularmente costumo falar, essa pandemia foi permitida por Deus para nos colocar no nosso devido lugar. Porque essa pandemia escancarou para nós a nossa limitação, a nossa finitude, a nossa pequenez e a nossa insuficiência. Até porque a própria palavra de Deus, ela já nos coloca no nosso devido lugar. Palavra essa que deve ser anunciada. E eu gostaria que você acompanhasse os versículos 6 ao 8, o que a palavra diz acerca
palavra de Deus fala dos versículos 6 ao 8 do capítulo 40. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Aqui o profeta, aqui chega a ordem para o profeta: clame. E, em outras palavras, ele diz: qual vai ser o conteúdo da minha mensagem? Qual vai ser o teor da pregação? E aí a voz diz que toda a humanidade é como uma relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, essa sim, permanece para sempre. A voz dos céus disse para o profeta Isaías proclamar a fragilidade e a transitoriedade humana. O homem, o ser humano, nós somos transitórios, nós somos passageiros. O povo de Israel tinha sido levado cativo à Babilônia, e ali, naquele país, naquela terra estrangeira, viveu por décadas como escravos. Muitos morreram, outros foram maltratados, outros eram oprimidos, e isso mostrou para o povo de Israel que, tal como a erva murcha e as flores caem, a autossuficiência deles era insuficiente e de curta duração. Mas Deus e a sua palavra subsistem eternamente. E Deus, por infinita graça e misericórdia, estará conosco, assim como teve com o povo de Israel ali no cativeiro babilônico. Estará conosco mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às nossas angústias, mesmo em meio às nossas dores. Angústia muitas vezes da nossa alma, que só nós e Deus sabemos, só nós e Deus contemplamos, só nós vivemos diante de Deus. Mas a promessa é que Ele é eterno e Ele está conosco. Amém. O povo de Israel estava cativo, e mesmo assim havia a garantia da presença de Deus. Como garante o final do versículo 9, que diz: aqui está o seu Deus. Nos nossos dias difíceis, dias de angústia, dias de aflição, dias de dor, dias de desesperança, dias que nos deparamos com a nossa impotência, dias que nos deparamos com a nossa insuficiência. Nós devemos fazer, sabe o quê? Nos voltar para a palavra de Deus, essa que permanece acima de mudança e deterioração, que tem uma força poderosa e transformadora dentro da história humana, cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. Nós somos transitórios, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos impotentes, nós somos insuficientes, nós somos passageiros neste mundo. Mas Deus e a sua palavra, esses sim, permanecem para sempre, permanecem eternamente. Aqui está o seu Deus. Vamos, pois, anunciar a eternidade de Deus e a sua palavra para todos que estiverem ao nosso alcance. Nós somos pó, nós somos como a erva, nós carecemos, precisamos da intervenção de Deus, nós carecemos, nós precisamos do socorro de Deus em nossas vidas, acerca do que nos aflige neste mundo, acerca do nosso destino eterno. Nós dependemos de Deus, nada podemos fazer por nós mesmos. O mundo, ele carece, ele precisa da salvação
passageira. Mas existe uma mensagem de esperança em meio a toda essa fragilidade e pequenez que nos caracteriza. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, que é eterna, dos versículos 26 ao 31, que diz: vocês são frágeis, vocês são pequenos. Aí diz o texto: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Povo de Deus, o Senhor não se interessa pela minha salvação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, dos confins da terra. E esse Deus que é Criador, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável, o seu entendimento não se pode esquadrinhar, não se pode alcançar, não se pode entender, não se pode medir. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força, ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O texto diz que subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas em meio às lutas, em meio aos obstáculos, em meio às dificuldades, em meio às guerras, em meio às batalhas que enfrentamos nesta vida. O Criador do universo, o Senhor da história, o Deus verdadeiro, sabe quem Ele é? Está escrito no versículo 10 do capítulo 40. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que vem com poder, com seu braço forte. Ele governa, Ele está na direção, Ele está no controle. É Ele quem determina. O Criador do universo, o Senhor da história, o Deus verdadeiro. Sabe quem Ele é? Ele está descrito no versículo 11. Ele é como um pastor que cuida de seu rebanho. Ele tanto é esse Deus soberano, com poder, que governa com um braço forte, como Ele é também semelhante a um gentil pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é o Deus todo-poderoso e também o gentil e amável pastor. E essa é a mensagem da parte de Deus que nós precisamos anunciar. Por que precisamos anunciar? Levando em conta o que aprendemos hoje, não comigo, mas com a palavra de Deus, nesse versículo 9 do capítulo 40, que traz esse leque de riquezas para nós precisamos anunciar as boas novas, porque nós somos emissários, e emissários de boas novas, e não devemos reter essa mensagem conosco, mas anunciar a todos quanto pudermos. Precisamos falar, aprendemos no texto, a falar dessa mensagem, a falar das boas novas, com vontade, com força, com veemência, sem vergonha ou temor, certos da poderosa e gentil presença de Deus conosco. Amém? Amém. Que o nosso lema, nesse término de campanha de missões estaduais,
foi: vou anunciar as boas novas, que o nosso lema permaneça sendo: vamos anunciar as boas novas. Que possamos arraigar, enraizar esse desejo nos nossos corações. Amém? Amém? E assim como nós fomos alcançados pelas boas novas, sermos também anunciadores de todo o nosso coração dessa mensagem que salva, que restaura e que transforma, que muda a vida.